Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise e palpites para o tênis. E nesse vídeo nós vamos falar das quartas de final da WTA de Miami, que definem as outras duas semifinalistas. E vamos falar também das primeiras quartas de final masculinas, é isso mesmo, das duas primeiras quartas de final da ATP, no torneio de Miami. Entrei meio atrasado ali. Vamos lá. A madrugada foi longa, o dia ontem foi difícil, com as interrupções de chuva lá no final, né, da jornada. E aí foi duro, mas eu acho que mais duro ainda foi para Potapova e para quem estava a favor dela. Eu fiquei esperando um pouquinho mais de odd, acima daquele 13,15, 13,17 que estava por ali. E acabei não conseguindo, essa odd não chegou onde eu queria para eu entrar, acabei não entrando e nem sei lá como é que eu estaria se eu tivesse perdido aquela partida, aquela aposta, mas eu tenho certeza que ela está sofrendo muito e quem entrou nela também deve estar amargando ainda mais um triste capítulo de jogadores da WTA que não conseguem cruzar a linha de chegada mesmo estando a muito poucos metros dela, né? Para fazer uma analogia aí com carro de corrida, mas teve 2 ou 3 match points no saque, sacou para o jogo 2 vezes, né? Assim, é complicado, né, cara? É complicado. Então, enfim, de resto, muitas outras coisas, nada muito fora do esperado, né? Mas acho que um dia positivo, bastante positivo aqui para nós, especialmente. Uma bela notícia que foi a vitória do Caixa 9. Temos aí uma odd muito boa para se cobrir a entrada de longo prazo, então vai dar para sair com um lucro bem bacana dessa entrada, o que vai ajudar muito, né? Já que só temos ela e o glorioso Carlitos para ser campeão. Não sei se vai ser campeão. Vai ter que passar pelo Medvedev, que eu acho que é talvez a maior ameaça, e o Sinner também, que está jogando muito, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas o Caixa 9 fez o trabalho dele, vai nos ajudar bastante. E nas entradas do dia a dia, um dia praticamente perfeito aí, só não entrou o 10,5 do Botic e do Rusuvori. É verdade, estamos sofrendo com esses 10,5, mas pode ter certeza que está dentro da metodologia e esse é o que eu mais fico feliz. Não está entrando o 10,5, mas entra o resto, né? Eu tenho certeza que se eu por um acaso desistir de colocar o 10,5, vai começar a bater o 10,5. E agora vem a gira de Saibro e esse método eu adapto um pouco ele. No Saibro é bem diferente as coisas, a gente vai falar bastante sobre isso quando chegar a hora, que é daqui a pouquinho já, daqui a alguns dias. Mas, enfim, só não entrou aquele 10,5, o resto entrou tudo. Entrou o over, entrou 3 sets, entrou o Cerúndulo de virada, entrou o over da Potapova, né? Eu ia fazer a escadinha no over da Potapova também, com a Pegula, mas acabei indo seco só no over games. Por quê? Porque a gente está num momento de contenção aqui, né? De gerenciamento de risco. Não tem por que eu me arriscar com uma unidade e meia num jogo onde daqui a pouco fica 6-4, 6-4, sei lá, né? E aí eu perco um monte, para quê? Vamos uma unidade seca ali no 21,5, tranquilinho, bate o over e estamos tudo certo. E bola para frente. E acho que fomos felizes na escolha. E aliás, o que eu queria dizer é o seguinte: não é um encerramento aqui, muito pelo contrário, né? Ainda temos alguns dias de trabalho aí, mas mais um dia positivo. E a gente acha que agora nas entradas simples aí do dia a dia, acho que a gente vai estar quase empatado já. Buscamos um rombo aí de mais de 10 unidades, com um trabalho tranquilo, no lugar, disciplinado. E hoje de manhã, quando eu acordei, então, eu gosto muito de NBA, né? Já apostei muito NBA, sim. A pergunta deve ter vindo na hora, né? Sim, já apostei muito NBA. Aliás, a NBA foi meu primeiro modelo estatístico, modelo matemático de precificação, baseado puramente em estatística, que eu construí lá em 2017. Me deu bastante dinheiro, mas acho que foi mais sorte que juízo, porque logo depois as outras temporadas não foram tão boas e eu acabei até desistindo de trabalhar NBA com aquele modelo. Sei lá os motivos, não sou especialista em NBA, mas gosto muito do esporte e sigo muitos perfis na NBA que, entre outras coisas, trazem frases
momentos especiais dos grandes jogadores, um dos meus preferidos, que eu acho que também que é de muita gente que gosta da NBA, que é o Kobe Bryant. E na verdade não, hoje não foi do Kobe, foi do Michael Jordan, né? Que também dispensa comentários. E a frase do Michael Jordan, um trecho, né, de uma entrevista dele e tal, e fala exatamente o seguinte, provavelmente ele respondendo uma pergunta de por que ele era tão clutch, né? Por que ele era tão eficiente nos momentos decisivos das partidas. E a resposta é simples, né? E a resposta ele dizia, cara, eu simplesmente trato de fazer o simples. Eu trato de, nos momentos de pressão, nos momentos importantes, nos momentos decisivos, eu fazer aquilo que eu já fiz 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, 4000 vezes. Que é o quê? Um arremesso simples. Que é o que ele... E por que ele já fez tanto dizer? Porque ele treina pra cacete, óbvio. Né? E eu acho que dá para trazer para o nosso mundo aqui, adaptando um pouco, no seguinte sentido. Cara, quando a merda pega preço, quando tu tiver na pressão, quando tu tiver num buraco, quando tu tiver com um monte de dúvida na tua cabeça, faz o que tu sempre faz. Não muda. Não desiste do método. Né? Não tenta inventar a roda no meio de um furacão. Pelo contrário, no meio da pancadaria, o que tu tem que fazer é continuar fazendo a mesma coisa. Simples, sem inventar roda. Eu acho que é isso que eu quis dizer um pouco ali quando eu falei, cara, pra que... Não que o método da escadinha dos overs ele seja uma invenção de roda. Não, ele é um método que eu tenho, Agora, ele é um método que tem um pouco mais de risco. E, obviamente, traz um pouco mais de lucro. Mas nesse momento eu não preciso mais lucro, eu preciso menos risco. Para que eu continue aos poucos recuperando o problema que eu tive lá no começo da semana, falando especificamente de Miami. Né? E, obviamente, como eu disse, não vou fazer loucuras para buscar o resultado de Miami, porque eu tenho o ano inteiro para trabalhar, mas eu tenho que respeitar muito e respeito muito as pessoas que entraram somente para Miami. Então eu preciso ter esse tipo de responsabilidade. Então não adianta falar, se perder mais um pouco aqui, tá, não tem problema, depois tem muito para recuperar. Primeiro que o cara não sabe se vai recuperar. Né? Se eu soubesse, se a gente só soubesse o que ia acontecer, né? Mas, então, é isso, cara. É isso. Então, nesse momento, eu preciso gerenciar o risco. Eu preciso limitar a minha exposição. Então, vamos simples. Uma unidade, over 21, pronto, acabou. Não preciso ficar tentando jackpots. No Rusuvori e no Botic tu foi. Sim. Mas lá eu tinha muita segurança de que ia dar os 3 sets. Muita segurança mesmo. E apesar do Botic ter ficado 2 vezes 7 break, nós lá no Discord era 4-2 pro Botic e nós estava em lei 1-14. Eu peguei 1-14, acho que teve gente que pegou 1-11, 1-11, 1-12. Eu entrei em 1-14 contra o Botic e deixei, porque a convicção nossa na leitura de jogo era muito grande. Porque o jogo estava indo exatamente como a gente imaginou que seria pré. Então, a gente adapta. E WTA a gente sabe como é que é. Acabou que a WTA foi terminar lá no tie break do terceiro, mas... Né? Então é as minhas percepções. Mas o recado é esse. No meio da pancadaria, quando o furacão estiver na tua volta, velho, faz o simples. Faz o simples, tá? Jogos de hoje. Ainda tem esses jogos aí na tela, que é os jogos de ontem por causa da chuva e tal, mas vamos lá. Começamos então falando do masculino, Rusuvori e Sinner. O Rusuvori e o Sinner já se enfrentaram várias vezes e o jogo e a oportunidade que o Rusuvori mais incomodou o Sinner foi justamente aí em Miami ano passado. Certo? Mostro para vocês aqui, tá aberto já, Rusuvori e Sinner, e aqui. O jogo mais, já se enfrentaram várias vezes, ó, tá? Várias vezes aqui, ó. Lá em Canberra ainda é Challenger, aqui deu Rusuvori, mas depois de lá, né? Sinner em Miami ganhou 2-0, ó. Sinner em Miami ganhou 2-0, Sinner em Washington ganhou 2-0. Até não abri para ver. Sinner em Miami ganhou 2-1 e Sinner em Monte Carlo ganhou 2-0, tá? Esse é o histórico de confrontos entre eles. E olha aqui, em Miami, em 2021, foi um 6-3, 6-2. Sinner pagava 1,44, era na cabeça 20. Sinner em Washington, cabeça 5, 6-2, 6-4, pagava 1,57. Sinner em 2022, aí em Miami, pagava 1,40, cabeça 9, ganhou 7-6 na nega. Tá? Será que o Rusuvori chegou a sacar pro jogo? Sacou pro jogo. Deu a famosa pipocada no 5-4. E aqui já começa o primeiro ponto de atenção. Tá? E o último jogo em Monte Carlo no Cyber 7-5, 6-3, onde o Rusuvori também liderou
E também tomou, liderou, foi quebrado, voltou aqui, pá, foi pipa. Ou seja, o Ruusuvuori, como é bem sabido, né, é um cara que tem um pouco de dificuldade de fechar jogos. Né? Ah, e até um pouco estranho, né? Porque a gente espera de um cara que vem lá da parte mais gelada do globo que ele tem um pouco menos de emoções, mas certamente isso não é verdade com o glorioso Emil. Qual é o meu ponto aqui? Nenhum a favor do Ruusuvuori. Por quê? Porque a evolução do Sinner, da última vez que eles se encontraram ali em Monte Carlo, ou até de Miami do ano passado, para hoje, é brutal. É brutal. O Ruusuvuori evoluiu? Talvez um pouco, né? Todo jogador, todo profissional trabalha para evoluir um pouquinho. Certamente ele está jogando um pouco melhor do que um ano atrás, 12 meses atrás lá em Miami. Aí mesmo em Miami, quando eles se enfrentaram. Mas o Sinner não, né? A evolução do Sinner é brutal, especialmente a partir da junção dele com o treinador, esse que é o Gary Cahill. Não, não é o Cahill, é o Cahill é o cara das Halep. Esqueci o nome do cara. É um espetacular treinador, treina só cara top e certamente, né, e tá na cara, tá fazendo um trabalho absurdo com o Sinner. Aliás, o Sinner ontem jogou mais uma vez demais. E eu discordo de quem acha que o Rublev jogou mal e que é pouca merda, que não sei o que. Não, o Rublev não jogou mal. O Sinner é que jogou, na minha opinião, o Sinner é que jogou muito. Diferente do que eu acho, por exemplo, de Fritz e Rune, onde os dois jogaram mal. E o Rune jogou mal pra caralho. E o Fritz fez o básico, de novo, assim como o Shapovalov. Tá? Mas do Fritz a gente fala depois. Então aqui eu não tenho a menor vontade, apesar do head-to-head ser bem interessante, como vocês viram, mesmo nos jogos que o Sinner ganha, que foram praticamente todos, né? O Ruusuvuori ou saca para o jogo, ou tá liderando no terceiro, ou bababá. Tá? Ou tá liderando o primeiro set. Então assim, são jogos que para eles significa que o matchup encaixa um pouco o jogo. Tá? Mas como eu disse, eu não tô afim nem um pouco de entrar na frente deste matador de aluguel, que é o que parece o Sinner. Cara, o olho dele tá assim, ó. Ele tá com um troço dentro dele que ele parece que tá possuído. Que eu não sei se é pra... Eu acho que na chave ele pega o Carlitos só na final, né? Eu acho que o Medvedev que caiu lá na semifinal com o Carlos agora, não é isso? Ah, não, ele pega já na semi. Não, ele pega o Carlos na semi. É. Então, assim, cara, eu acho que ele tá também, de novo. Vejam que a gente tá falando de Sabalenka contra Rybakina, Medvedev contra Sinner, Sinner contra Alcaraz, Sinner contra Alcaraz. Então, assim, os negros querem revanche da semana passada. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá? E eu acho que o Sinner vem babando pra pegar o cara. Ele tá matando os caras, mas ele tá querendo tum, mas ele tá mirando lá no Alcaraz, lá no fundo lá. E ele quer o Alcaraz. Certeza absoluta disso. Se ele vai conseguir, eu não sei, mas é o que ele quer. Então eu acho que ele... Eu não tô muito afim de me meter na frente. Se ele vai atropelar o Ruusuvuori é outro problema, tá? Tô fazendo a minha análise que me faz chegar ao ponto de que não tô afim de me meter na frente do Sinner. É isso. Tá? Apesar do histórico entre eles. Mas também não vou chegar aqui e bancar o Sinner 2-0, até porque não paga nada, né? Até porque não paga nada. Olha aqui. Sinner 2-0 paga 1,50. Sinner menos 5 paga 1,862. Vá que o Ruusuvuori resolva jogar tênis. Né? Há pouco tempo ele estava sacando para ganhar set do Tsitsipas, estava sacando para ganhar jogo do Zverev. Então ele é um cara que ele tem dificuldades de fechar jogo. Mas durante a partida ele encara. Se ele vai conseguir encarar esse Sinner de 2023, não sei. Certamente vai ter que jogar melhor do que jogou ontem contra o Botic no primeiro set, especialmente. Certamente. Vai conseguir? Não sei. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Tá? O próximo jogo é justamente Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. É a primeira vez que se enfrentam, né? O Alcaraz já tem jogado com tanta gente aí, ganha de todo mundo, obviamente, mas com o Fritz, que é um top 10, ainda não jogou. E é curioso, porque assim, estou curioso para ver o que acontece, né? O Paul ontem endureceu mais uma vez o jogo até o
Teve chances no primeiro set, bastante chances. Bastante chances. Tá? E não conseguiu. Jogou mal o breakpoint, errou bola fácil. Errou... Nervosismo de, cara, isso é o que já está acontecendo, né? Os caras já estão olhando para o Alcaraz como os caras, né, o circuito inteiro olhava para o Djokovic, para o Nadal, para o Federer. Os caras primeiro já entravam borrado. Aí os que não entram borrado, que tentam encarar o jogo, quando tem uma chance se borram. Porque caralho, breakpoint, caralho, set point, vou sacar pro set. E os negros, vou ganhar o set do cara. E peida na farofa. Esse é o que está acontecendo. E com o Paul foi de novo isso, ontem. Né? Sem contar que Carlos Alcaraz já está no caminho dos Big Three, que eu acabei de citar, que é o quê? Na hora, ele vai jogando o jogo, né? Vai jogando o jogo. Aí daqui a pouco ele faz um pontaço, daqui a pouco ele faz uma cagada aqui, mas aí vai jogando o jogo. Nível lá em cima. Só que quando chega no ponto do break point, ou do set point do cara, ou no game que o cara vai sacar para ganhar dele, ele sobe o nível. Não é ele mantém, ele sobe o nível. Então é isso que tá foda. Né? Então tá realmente descolando do resto do circuito. É a primeira vez que joga com Fritz. E tenisticamente, a melhor arma do Fritz atualmente é o saque. Diferente do Eubanks, diferente do Isner, diferente do Opelka, diferente de não sei quem, o Fritz, além de ter um saque muito potente, ele está sabendo usar muito o primeiro saque. Colocação de primeiro saque. Jogando firme, mas jogando inteligente e sem ir para o limite, porque o limite faz com que ele jogue com o segundo. E eu acho que esse que vai ser o grande ponto para ele, se ele quiser tentar alguma coisa com o Alcaraz hoje. Porque a devolução do segundo saque do Alcaraz é um absurdo. É um absurdo. Ele entra no ponto te engolindo já. Então o Fritz vai ter que jogar com o primeiro saque. Por outro lado, o saque do Alcaraz também não é das melhores coisas. Só que a devolução do Fritz também não é nada de excepcional. Então o jogo vai passar muito pelo que eu falei, pelo como o Fritz vai sacar. O Fritz não é um cara de se borrar, o Fritz é um cara que está extremamente maduro, o Fritz é um cara que tá aí, já ganhou de Nadal em Masters 1000, aí mesmo em Miami, não, Indian Wells, né? Quase ganhou do Nadal em Wimbledon, machucado o Nadal e tal, mas teve aquele jogo lá no passado que tá. Então assim, o Fritz é um cara que tá aí, né? Tá aí brigando com esses caras. Não é um cara que treme. Então, talvez a parte do cagalhonismo, vamos dizer assim, não vai ser um problema para o Fritz. Eu acho que é um problema de jogo mesmo. Eu acho que é um jogo que vai ter que ser jogado. Vai ter que ter tática, que eu não sei qual é a tática para ganhar do Alcaraz, porque o jogo do cara não tem buraco, né? Tu joga na esquerda, volta, não, tu joga na direita, o cara joga curto. Então, assim, tu tenta atacar, ele defende como um animal, tu fica no fundo, ele ataca feito um ignorante. Então, né? É realmente difícil. Mas só tem uma chance do Fritz se incomodar, é sacando muito. Esse é o ponto. Tá? De novo, bet para fazer nesse jogo, 2 pro Fritz ganhar um 7. Eu realmente acho que, né? Sei lá, tá quase exagerado já o troço, mas o Fritz é um top 10, né, cara? Que tá aí no top 10 já há algum tempo. E, cara, o mercado tá dando 2 para ele ganhar um 7. Então, assim, o Alcaraz realmente já tá, né? E eu não consigo mais discordar, né? Alguns meses atrás, para os cornetas de plantão, que sabe para quem eu tô dizendo, eu ainda duvidava do Alcaraz. Não duvidava do que ele poderia ser ou poderá ser. Claramente ele tinha um potencial absurdo já. Mas na minha visão, alguns meses atrás, ele ainda jogava pra caralho, mas ele ainda flutuava muito, né? Ele oscilava muito. Agora não, agora o nível dele não baixa há algum tempo. Há algum tempo. Então, vamos ver o que o Fritz consegue aprontar. Não tenho a menor vontade de fazer nada aqui, mas mesmo assim vejam que o mercado está colocando uma linha de 22, né? O que não conversa nem um pouco com isso aqui, né? Porque se o mercado acha que é 22, ele acha que é 7 justo. Então o mercado acha assim, cara, o Fritz vai apertar o Alcaraz, mas na hora do pega pra capar não vai ganhar. Não sei dizer se sim ou se não. Nunca jogaram. Vai depender muito de que tática, é o que falei, do que o Fritz vai conseguir mostrar. Porque o Alcaraz já tá, né, sobrando aí em termos de experiência e momentos importantes e tal.
E o Fritz tem alguma experiência já nisso, como a gente comentou. Né? Então, vai depender realmente, eu acho, do nível de performance dos caras. Tá? O Alcaraz num dia ruim não vai estar. Até porque o Alcaraz num dia ruim é melhor que todo mundo ainda. Então, vamos ver o Fritz. Tá? Cirstea e Sabalenka. Não acho que a Cirstea tenha jogo para encarar a Sabalenka. Tá? Por mais que a campanha dela tenha sido espetacular e teve gente como o Filipão que pegou o Cirstea a 70, com uma odd 70 para ganhar o quarto, como a gente previu lá na análise de chave. Eu acabei não pegando, acabei escolhendo a Martic. Né? Mas obviamente que a estratégia de pegar a Cirstea não era para encarar a Sabalenka. Era mais um movimento dentro da possibilidade de uma Sabalenka não chegar nas quartas de final por cansaço, por lesão, por qualquer coisa que seja. Né? Por perder da Krejcikova, sei lá. Né? Não aconteceu. Sabalenka tá aí, firme e forte, deu aquela beliscadinha lá no jogo contra a Rodgers, não aconteceu nada, jogou bem contra a Buskova e tá tudo certo. Tá? Então eu não acho que a Cirstea consiga segurar a Sabalenka aí, honestamente. Não acho. Tá? Sabalenka tá jogando demais também, né? Então é isso, assim. Pode segurar, pode enrolar, pode. Vai ter que sacar muito. Vai ter que sacar muito, que é um ponto muito forte da campanha da Cirstea. Tá? E não é, e assim, é a única chance. Porque se ela não sacar muito, a Sabalenka vai engolir na devolução, que é o que ela faz, né? Ela abafa o jogador o tempo todo. E no saque da Sabalenka nem se discute, mas a Cirstea de alguma maneira vai ter que arrastar esse jogo até os momentos de um pouco mais de pressão, né? Para a Sabalenka jogar um pouco mais pressionada. Senão não tem jogo. Não tem jogo. E a gente só vai conseguir ver isso de novo. Assim como o Fritz, a Cirstea a gente só vai ver se está sacando muito se de fato, quando o jogo começar, né? Quando o jogo começar. Senão não tem como. Olha os bichos aí. Senão não tem como. Tá? É isso. Então, para mim, não vou fazer nada. O único jogo que eu acho que tem alguma coisa para se fazer é o próximo, que é a outra quarta de final feminina, que é Alessandrova e Sabalenka. Tá? Se enfrentaram uma vez só. Não, aqui é o Carlitos com o Frito, Cirstea e Sabalenka. Ih, não abri essa aqui, mas vamos abrir agora aqui. Tá? Não tinha nada para ver aqui. O que eu queria falar da Cirstea é o seguinte, ó. Nessa forma maravilhosa dela aqui, ela não pegou nenhuma jogador de pancada. É tudo jogador de trocar de bola. Vondrusova, Muchova, Garcia, Contreras Gomes, a Iga, ela perde em Indian Wells. Né? Garcia de novo, Pera, pancada, mas né, muito errática. A Kiss estava machucada ainda naquela semana. Então, assim, e aí depois aqui, ó, Kostyuk, ela estava ainda na forma ruim, né? Mas ela perde da Kostyuk, que é uma bola mais pesada, né? Mas ganha da Canep e tal. Não tem muito assim, sabe? Não, eu tentei buscar algum ângulo aqui, mas não, né? Não consegui, tá? Então, Alessandrova e Sabalenka se enfrentaram uma vez no Australian Open do ano passado, tá? 2020, na verdade, a Kvitova ganhou bem. Onde ela também sempre joga bem. A Kvitova, isso aqui né, não aconteceu o jogo. A Kvitova sempre joga bem também. A Kvitova sempre joga bem em condições rápidas, tá? Que é como o Miami. Bom, a Alessandrova é um jogador meio de lua. Semanas horríveis e semanas muito boas. Quando ela engrena, ela fica perigosa. A gente não sabe se ela vai ganhar o jogo da Andreescu, mas ela já tinha ganho o primeiro set bem. Ela estava um break abaixo, eu acho. A Andreescu estava já com um break na frente no segundo, se eu não me engano, quando a Bianca machucou o tornozelo, mas ela já tinha ganho o primeiro set, a Alessandrova, e estava jogando bem de novo. Tá? E o que eu acho? Esse é o tipo de jogo, estilo, que a Alessandrova gosta de jogar. Pancadaria. Por quê? Porque a bola vem reto com ela. Fica uma pancadaria. Né? Pum, 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 pum. A Alessandrova geralmente tem problemas, como muitas dessas jogadoras que batem forte na bola, como a Alessandrova, tem, que é quando enfrenta jogadoras que trocam bola demais, né? Mudam o ritmo. Né? Bota uma bola baixa, bota uma bola alta, bota uma bola muito fraquinha, porque daí esta jogadora de pancadaria tem que
controlar os pontos o tempo todo e medir o tempo todo a potência que tem que colocar. E quando a bola vem em diferentes alturas e tempos e efeitos e velocidades, é muito difícil tu, a cada golpe tu ter que ajustar o teu, né? Aqui eu tenho que bater mais assim, eu tenho que bater um pouco, aqui vem um pouco mais forte, aqui eu só em bloqueio, aqui eu tenho que atacar. Então é complicado. Né? E o primeiro jogo que vem na minha cabeça direto é o jogo da Volinets com a Kudermetova, por exemplo, lá na Australian Open esse ano. Onde a Volinets fez justamente isso com a Kudermetova. E a Kudermetova não sabia o que fazer. Num ponto ela batia na bola, no outro ponto ela tinha que dar slice, no outro ponto ela tinha que dar por cima, no outro ponto ela tinha que volear, no outro ponto ela tinha que pegar um balão e se perde. E não é o caso aqui da Alessandrova contra a Kvitova, pelo contrário. Então, tem 2 pontos que eu acho que vale a pena analisar, que foi os quais me fizeram tomar a decisão que eu tomei, que eu fui para o tênis abstract e fiz 2 pesquisas, tá, da Alessandrova. Esse aqui é o tênis abstract, tá? É o perfil da Alessandrova, e eu já estou filtrado aqui o primeiro, que é qual é o jogo. Aqui é a carreira dela, jogando em superfície dura ou grama, tá? Eu botei 2 superfícies rápidas, como uma top 100, ou seja, desde que a Alessandrova virou top 100, então é carreira toda. Então, desde que ela entrou no top 100, contra uma jogadora top 50, que é o caso da Kvitova hoje, jogando contra uma jogadora de mão canhota. Estão enxergando ali? Ó, mão canhota, tá? Quantos jogos vão aparecer? Apareceram 3 jogos só. Uma vitória e 2 derrotas. Uma vitória contra a Leylah Fernandes, que é uma jogadora canhota, mas não necessariamente é uma jogadora de pancada, como é a Kvitova. E uma derrota justamente para a Kvitova no Australian Open, que a gente acabou de ver. Certo? E uma vitória contra a Leylah Fernandes. Ou seja, uma vitória e uma derrota para a Leylah, tá? E uma derrota para a Kvitova. Ok? Bom, uma amostragem pequena que não me diz nada. Tá? Ah, perdeu 2 para canhota, então tem problema com canhota. Não. Tá? Ah, se eu puxar aqui contra top 100, ó, eu vou no filtro aqui da esquerda, aqui, eu coloco aqui top 100, ó, versus rank top 100. Ela até fica positiva, ó, tá? Então, ela ganha de Misaki Doi, de Kristina Pliskova, ganha da Pera, ganha da Pliskova de novo, ganha da Teichmann, ganha da Kvitova, ganha da Trevisan, ganha da Leylah, ganha da Bonaventure. Então, definitivamente, canhoto não é um problema para a Alessandrova. Certo? Aí eu fiz outra pesquisa. Tirei o canhoto, botei aqui, ó, contramão todas, tá? E coloquei altura. Over 6 feet, que é jogadoras altas que normalmente são de pancadaria. E olha o que apareceu aqui. 6 vitórias e 4 derrotas em jogos contra jogadoras deste padrão, que são quem? Quem vocês estão vendo aqui. Pliskova Carolina e a Pliskova Cristina, a própria Beatriz Haddad Maia, Pliskova de novo, Mladenovic, Rybakina, Kvitova, Rybakina, Massarova, Pliskova. São jogadoras altas que jogam com o saque e gostam de bater na bola. E o retrospecto dela é positivo. Contra top 100. A gente pode botar top 50 aqui, né? E continua positivo, 4-2. Ela perde só da Kvitova, justamente uma vez lá na Austrália, e não perde, e perde da Pliskova, perde da Kvitova e perde da Pliskova na grama. Tá? Ela ganha no indoor da Mladenovic, ganha da Rybakina na China, ganha da Kvitova em São Petersburgo, que é indoor, ganha da Rybakina em Cincinnati e ganha da Pliskova esse ano mesmo em Doha. Então, a odd não está espetacular. Eu até gostaria de uma odd um pouco maior. Eu gostaria da odd um pouco maior para a gloriosa Pliskova. Agora até deu uma subidinha, estava 2,36, está 2,39. Mas eu acho que podemos sim explorar aqui o lado da Pliskova. E aqui eu vou fazer o simples. 3 sets, moeda na vitória. Posso ir no Over Games? Até posso também juntar aqui meia, 75 e meia unidade na vitória da Alessandrova. É isso. A explicação já está dada e eu não preciso mais falar.
Beleza? Então é assim que eu vou pro jogo da Alessandrova e da Pliskova. E da Kvitova. Kvitova tá jogando muito, muito tênis. Mas mais uma vez escapou de jogar um terceiro set. Escapou de jogar um terceiro set contra a Vect e escapou de jogar um terceiro set contra a Gracheva. Eu não sei se ela escapa hoje, nem de jogar um 3 sets e não sei se escapa da derrota. Porque a Alessandrova, quando tá nessas semanas aí, cara, é duro de segurar. É duro de segurar. E eu acho que esse jogo tinha que ser muito mais próximo do meio a meio do que esse 2:40 aí praticamente nos mostra. Tá bom? Então é isso. E é isso. Muita gente pedindo para falar de Challenger. Eu vou falar um pouquinho, mas não tem nada o que falar, na verdade. Eu dei uma olhada assim, não tenho... Né, até vou deixar as odds aqui para falar, mas ontem até foi um dia mais ou menos, né? Bateu o over lá no Cyber, os dois overs, acho que... Não, o over do Gaio e a vitória do Moreno contra o Banis. Mas a Liz tomou uma pancada e a Contreras Gomes também não conseguiu fazer nada contra a Galf. Né? Então fiquei mais ou menos no meio a meio, no 0-0 lá. Acho que até fiquei um pouco para trás pelas odds que eu tinha pego. Tá? Acho que eram essas 4, né? Não me lembro de outra de cabeça assim, mas pelo que eu vi foi isso. E então assim, em Girona não tem nada para fazer mais. Essa odd do Gakov estava totalmente errada. Totalmente errada. Já tinha ganho ontem numa odd boa contra o... cara. Não me lembro contra quem. Mas era um jogo meio a meio que ele estava pagando um pouco mais de 2 e hoje estava errado essa odd com o Marozan. Totalmente errado. Gakov é um cara bastante competente, um cara chato para jogar no Saibro, tá? Mas não peguei, tá? Eu gosto do Merria contra o Duckworth. Eu acho que o colombiano aqui contra o australiano num Saibro não pode pagar tudo isso. Quanto que tá pagando na Pinnacle aqui? Isso aqui é Mexico City. Vamos ver como é que eu acho aqui. Challenger. Mexico City. Vamos ver quanto é que tá pagando o Merria. Tá? 2,40. Né? Até não tá tão... Até, tá bom ainda na Pinnacle, mas esse preço de 2,50, se alguém pegar, eu acho melhor ainda. Aqui tá dizendo que tá na 365. Se na Bet7 ou na Betano ou na 365 ou qualquer lugar tiver 2,50, eu acho que tem que colocar aí meia unidade, tem que colocar no Merria, não pode pagar tudo isso. Ou pode ir para os overs também, sei lá, tá? É saibro, né? Trocação de bola, eu acho que apesar da altitude que tem na Cidade do México, eu acho que o Merria, com o retrospecto que tem de saibro, com a forma que ele tá, não pode pagar tudo isso contra o Duckworth, tá? Que ganhou de um boneco, o menino da casa na primeira rodada, mas não quer dizer muita coisa, porque né, vem jogando quadradura há muito tempo. Tá, não vou entrar muito nas análises aqui, senão vamos falar de Challenge depois, ou não, sei lá, tá? Mas enfim. Aqui também nada para fazer, tá? Tabilo. Aqui, Choinsky contra o Galan. Eu acho que o Choinsky não pode pagar tudo isso também. São dois caras que sacam muito, aí é altitude. Na Cidade do México, como eu falei, vai ser pancadaria, vai ser dois caras que sacam bastante. E acho que o Choinsky não pode pagar 2,63. É pro Galan que talvez até possa começar a pegar a forma dele no Saibro, e deveria ser favorito, mas não tudo isso. Né? Quanto que a gente tem aqui na Pinnacle para esse? 2,63. Né? Então é isso. Não pode pagar, tá muito alto. Tá muito alto, tá? Tá muito alto. Ou então, e o mercado tá dizendo que é over aqui também, tá? Então assim, 3,7 também pode ser uma boa. O over 22 aqui, ó, não é ruim, tá? Opa, aqui. Não é ruim esse over 22 aqui, não acho que é ruim. Para dois caras que sacam pra cacete, deve ter tie break, poucas quebras, tá? É o que eu esperaria para esse jogo aqui na Cidade do México. E o Barrios Vera contra o Kupfer, eu espero uma vitória do chileno aí, tá? Mas eu de fato faz tempo que eu não vejo o Kupfer jogar. Ele vem tentando recuperar a forma aí, também é um cara que perdeu muito ranking, né? É um canhoto, é um cara que sabe jogar, já jogou muito, já me lembro agora, lembro dele, quando eu falo o nome dele no Saibro, me lembra uma campanha muito boa que ele fez em Roma, Masters 1000 em Roma, tá? Há uns 2, 3 anos talvez. É um cara competente, mas eu não sei qual é a forma que ele tá. Pro Barrios ser favorito, não deve estar numa forma muito boa ainda. Mas eu também não sei se vale a pena entrar no chileno a 1,70, tá? Porque, né, é isso. Depois o que mais que a gente tem? Olivo e Tirante, dois argentinos, saibreiro aí e tal. Teoricamente é um pouco rápido demais para o Olivo, que é mais trocador de bola. O Tirante tem a bola um pouco mais pesada. Mas, né, é isso. E aqui também não dá para fazer. Em Sanremo, na Itália, já foi quase tudo.
O Madjer ganhou do Zepieri, boa vitória. E aqui o Coboli com o Kopriva tem toda a carinha de ir longe, né? Não sei quanto é que tá 0-0 em sets pelo menos ainda. E aqui nas porqueiras das mulheres, ontem eu tomei 2 pancadas, então eu já não tô muito afim. Tomei pancada na Alice, tomei pancada na Contreras Gomes, não tô muito afim. Me parece interessante, no entanto, 2 coisas. Eu acho que a Pigossi... Não, vou meter no jogo da Pigossi, tá? Pode ser meio coisa. A Zidansek, teoricamente, é mais jogadora que a Rakimova aqui no Saibro. Mas como tem altitude, a bola vai andar um pouquinho mais. E a Rakimova é uma jogadora, já ganhou 1 ou 2 aí, se eu não me engano. E é uma jogadora que tem uma bola pesada, então pode incomodar a Zidansek. Tá? Tenisticamente, no Saibro, a Zidansek é mais jogadora que a Rakimova, mas como eu disse, as condições em São Luís de Potosí podem ajudar um pouco a Rakimova. Mas eu tenderia para o lado da Zidansek aqui. Tá? E Juvan e Galf, acho que é over aqui. Aqui é jogo de 3 sets. Tá? Jogo de... assim, acho que o preço da Galf caindo, ó. E né, não pode ser zebra aqui a Galf. De verdade, não pode ser zebra aqui. Respeito a Juvan, joga muito tênis, mas a Galf está numa forma de temporada em toda a superfície muito melhor. E ontem, mas ontem sim, ontem provou de que mesmo a Contreras Gomes, competente, que pode fazer jogos bons aí e tal, não deu chance. 6-2, 6-2. 6-3, 6-2. 2 quebras nos 2 sets, se eu não me engano. Tá? Então, acho que esse jogo, a Galf não pode. Vamos ver quanto que é a nossa gloriosa Pinnacle. Aliás, quem não tem conta na Pinnacle ainda tem que abrir. Tá? Não é por causa dessa odd ou qualquer outra odd. Quem aposta em tênis tem que ter conta na Pinnacle. Ponto final. E se quiser dar uma moral, já usa o nosso link aqui embaixo na descrição aqui, que já dá uma moralzinha também. Mas tem que ter conta na Pinnacle. E não é só na Pinnacle. Já falei isso várias vezes. Tem que ter conta na Pinnacle e tem que ter conta em mais de 2 ou 3. Postador que se preza tem conta em no mínimo 2 ou 3 sites nos melhores. Tem que ter na Betano ou na 365 ou na Bet7 ou Bet7 pela variabilidade de mercados e tem que ter conta na Pinnacle por causa das odds, que muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, tem melhores odds. E no longo prazo, tu vai deixando 4, 5 ticos para trás, vai fazer falta. Mas enfim, fazia tempo que eu não fazia um momento merchan, mas nem foi um momento merchan, é um momento sincero. Quem acompanha sabe o que eu digo, que sempre digo. E não quiser usar o link, também não usa, tá, velho? Não te preocupa com isso. Ou já tem conta e nunca usou, não tem problema também. Vai lá, deposita e usa. Não vai te arrepender. Mas voltando aqui para a odd da Galf contra a gloriosa Kaia Juvan. Cadê o WTA aqui, São Potosí? Aqui já estão em 98, ó. A Pinnacle tem as melhores odds. Não é sempre. Não é sempre. Mas é muitas vezes. Tá? Mas também não, foi só uma dica. Não quer, não tem problema. Mas aqui, 1,98 já está mais próximo do que eu quero. Mais próximo do que eu quero. Se alguém pegar esse 2,10 aqui ou alguma coisa parecida, show de bola. Tá? O flash score aqui às vezes dá umas viajadas. Mas enfim, se tiver essa odd aqui, show de bola. Acho que vale a pena. Mas de qualquer maneira, eu acho que é jogo para 3 sets aqui, ó. 21,5 aqui fácil. Bem fácil mesmo. Bem fácil. Isso aqui é over. Tá? Não ficaria tão surpreso porque estamos falando de um WTA 125. Né? Não podemos esquecer isso. Então, mas enfim. Fechou? Fechou. É isso para quarta-feira. Espero que tenhamos mais um dia positivo, como tivemos ontem, de belo trabalho. E quem puder, vamos para a resenha lá no Discord. Estaremos lá provavelmente para o primeiro jogo entre Sorana Cîrstea e Aryna Sabalenka. Não é isso? É esse, acho que é o primeiro jogo marcado. Exatamente, Sorana Cîrstea e Aryna Sabalenka. E aí, se tiver muito chato, Cîrstea e Sabalenka, a gente já começa a dar uma buscadinha nesses challenger aí para resenhar um pouco e acompanhar um pouquinho dos jogos de tênis e quem sabe até fazer uma entradinha. Tá bom? Um grande abraço. Keep it green.